Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos continuar o nosso capítulo que a gente iniciou semana retrasada, tá? Hoje a gente vai ver a reforma calvinista, a reforma de Calvino. A gente já viu a de Lutero, né? Lutero nasceu na Alemanha, desenvolveu suas teses, né? E foi contra o que a Igreja Católica fazia. Hoje a gente vai falar de Calvino, tá? João Calvino, francês, que foi perseguido e não desenvolveu sua tese do protestantismo na França, onde nasceu, e sim na Suíça, tá? Vamos entender por quê, tá? Vamos lá, a gente está no livro, na página, deixa eu ver qual é a página aqui do livro. Estamos na página, deixa eu ver aqui, página 101, tá? A reforma de Calvino. Mas vamos ver quem é Calvino. Vamos ler aqui um pouquinho antes da gente explicar. Inspirado no luteranismo alemão, o francês João Calvino publicou em 1536 os fundamentos de seu pensamento. Como Calvino também criticou o rei francês pelas perseguições aos luteranos, foi expulso da França. Então, o Calvino, ele começou a lançar suas ideias reformistas na França, mas a França era católica demais. E além de criticar a religião, ele criticou também o rei. E o que é que acontece? Para fugir do Tribunal da Santa Inquisição, ele fugiu para um local onde já as ideias reformistas já estavam bem avante. Onde foi? Na Suíça. Tá? Vamos continuar no livro. Em 1541, ele assumiu a posição de chefe político e religioso da cidade de Genebra, governando-a de forma absolutista e intransigente. Suas pregações obteve rápida aceitação na Suíça, área em que, em 1449, tinha se separado do Sacro Império Romano Germânico. Então, ele foi para a Suíça difundir as suas ideias, porque lá eram mais aceitas do que na França. Vamos ver lá o que foi que ele pregava. O culto e as práticas religiosas calvinistas eram simples e rigorosas, resumindo-se a comentários da Bíblia, preces e cantos. Como no luteranismo, imagens não eram admitidas, só o sacramento da Eucaristia do batismo eram aceitos. Então, a exemplo de Lutero, eles não aceitavam a adoração a santos, aos santos que a Igreja Católica adora, né? E nem a imagem. Tá? Os pastores, ministros do culto, não eram considerados intermediários entre Deus e os seres humanos, mas simples fiéis encarregados de pregar e das preces. Então, o que acontece? Eles não viam, como a crítica era a Igreja Católica, eles não viam os pastores como interlocutor de Deus, e sim mais um que estava ali para servir. Tá? Aí a gente lembra quem apoiou a reforma, os burgueses. Lembrem-se, a Igreja Católica, ela criticava a questão do lucro. E os burgueses viam isso como uma coisa ruim, porque como é que eles iam vender sem ter lucro? Já o calvinismo aceitava essa condição, até incentivava as pessoas a trabalharem. Tá? Como tem aqui no livro. Ó. O sucesso econômico seria reflexo da predestinação do indivíduo. Mercadores, banqueiros e artesãos eram vistos como os escolhidos para a salvação eterna. A miséria seria a demonstração concreta dos males e pecados humanos e deveria ser combatida. Pessoal, o que é que ele está explicando isso? Que para Calvino, o homem já nascia predestinado. Como é, professor, predestinado? Se ele nascesse para ter sucesso na vida, ele ia ter. Não importa como, mas ele ia ter. E se ele nasceu para não ter sucesso, ele não ia ter. Então, para Calvino, as pessoas já nasciam para aquilo. Tá? Mas se a pessoa nasceu para ser médico, ele vai ser médico. A predestinação dele é ser médico, ele é predestinado. Tem o pré antes do destino, pré-destino. Então ele já vinha predestinado a ter um sucesso. E se a pessoa viesse para não ter sucesso, assim seria. Tá?
Aí vem, ó, onde ele discorda com a Igreja Católica. Ó. Por reconhecer e exaltar o lucro e o trabalho, Calvino teve rápido acolhimento nas camadas burguesas europeias. Então, se ele ia pregando que o lucro era permitido, ele teve foi aceito pelas pessoas que criticavam a Igreja Católica por condenar o lucro, né? Aí vamos ver lá, ó. Aí as ideias de Calvino se espalham pela Europa. Como eram as ideias de Calvino na Europa? Cada região tinha, os que seguiam o calvinismo tinham um nome. Como seriam esses nomes? Ó? Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos. Os predestinados, e na França de huguenots, tá? Então, esses eram os nomes que eles eram chamados. Tá? Em outros países, como Holanda e Dinamarca, os calvinistas o calvinismo ganhou muitos adeptos, confirmando o sucesso da sua doutrina diante do interesse do progresso econômico capitalista. Mais uma vez, ó. Sempre lembrando que os burgueses apoiaram porque, segundo as teorias de Calvino, o sucesso econômico financeiro fazia parte do homem, coisa que a Igreja Católica criticava. Vamos ver lá. Ó. Na Escócia, a ação do pregador John Knox foi decisiva para difundir os ensinamentos de Calvino e deu origem à Igreja presbiteriana, os presbíteros, né? Knox foi amigo e discípulo de Calvino, com quem conviveu na cidade de Genebra, na Suíça. Então, John Knox começou a difundir as ideias e lançou a Igreja dos Presbíteros, presbiteriana. Tá? A Igreja Presbiteriana organizou-se nos moldes genebrinos, com base nos conselhos de membros da sociedade. Os presbíteros não de pessoas voltadas exclusivamente à religião, como o catolicismo. Então, o que é que acontece? Os presbíteros, eles não têm assim conselho como se fosse tipo um pastor. Tá? Eles recebem conselho de pessoas que são membros de uma sociedade presbítera, diferente da Igreja Católica que botava os padres para aconselhar. Tá? Próxima aula, a gente vai estudar sobre a reforma na Inglaterra de Henrique VIII. Tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Abraço.